uma premissa da oratória que muita gente não entende ou ignora porque que é o caminho mais fácil, é que a gente tem que estar 100% preparado e tendo domínio do que a gente tem para falar. Muita gente vem pedir para mim, nossa, eu não consigo lembrar do que eu tenho que falar numa apresentação do trabalho da faculdade. Aí eu pergunto, tá, quanto tempo antes você estuda? Ah, eu pego 2 dias antes para ler. Não existe milagre que resolva. E óbvio que o TCC, né, não é um trabalho de escola, a gente não vai pegar 2 dias antes para ler. Mas é fato que a maioria das pessoas quer ter uma autenticidade e uma naturalidade na hora de falar que não condizem com o tanto que a pessoa estudou. Não condizem com o domínio que a pessoa tem do tema. Então, muita gente acredita, né, e isso é uma falsa crença que tem que ser rebatido o tempo todo, que a oratória e falar em público é dom. Então, por exemplo, Mário Sérgio Cortella, que é um grande orador, a Brené Brown, que é outra grande oradora, o Obama, a Michelle Obama, todos esses, eles não são naturalmente bons. Eles conseguem ser naturais e conseguem ser autênticos porque eles ensaiaram tanto, têm tanto domínio, se prepararam tanto, que quando eles chegam lá, eles conseguem fazer de forma natural. Eles conseguem brincar com as palavras, eles conseguem se relacionar de forma fácil com a apresentação. Então, isso provavelmente é uma coisa, Joana, que você fala, né? Quando você vai mentorear para TCC e tal. Ter domínio do que você tem a falar é uma das coisas mais essenciais que você pode fazer para conseguir fazer uma boa apresentação. Isso, deixa eu só complementar, Duda. Então, o domínio é importante, a gente falou que não é só estudar, né? Mas o domínio é uma parte importante, porque isso vai te dar uma segurança relacionada ao conteúdo. Então, dominar o conteúdo, se dedicando. Então, como a Duda falou, não adianta você querer apresentar daqui 2 dias e começar a estudar hoje, né? Então, o teu domínio provavelmente não vai ser tão excelente quanto deveria ser. E quando você domina isso, aliado a outras técnicas, você consegue arrasar na apresentação, dar um show, como eu falo. E eu já vi um vídeo, não sei especificamente se é esse que você... Na verdade, você não citou o vídeo, você citou o Mário Sérgio Cortella. Já ouvi uma palestra dele, que ele fala também sobre isso, né? Que as pessoas falam, elogiando, né, que ele tem o dom de dar oratória. Eu já vi esse. O dom de falar em público, quando na verdade ele tem anos de estudo, ele tem anos de exposição ao momento, né? À execução. Então, uma coisa que eu falo sempre, como que você quer aprender a nadar sem entrar na água? Você pode comprar 50 mil livros de natação, estudar todos eles, mas se você não aplicar e praticar, se você não entrar na água, se você não realmente tentar dar as primeiras braçadas, que é a mesma coisa de apresentar, você não vai ficar bom nunca, né? Então, você não vai nadar fora da água. A mesma coisa é a exposição à apresentação. Você não fica excelente em oratória, em apresentações, se você não se expõe a isso. Então, a sua primeira apresentação provavelmente vai ser vai ser menos ruim, não, vai ser mais ruim do que a sua segunda, tá? Então, a sua segunda vai ser melhor, e enfim, sucessivamente. Então, não se cobre em ser excelente, como a Duda falou, em ser o 100%, em ser perfeito, principalmente se é a sua primeira vez. Claro que você vai ali para dar o melhor, você quer ir lá para conquistar o seu 10, porque a parte da apresentação do TCC também é uma parte que conta da sua nota. Então, isso que ela falou é super importante. Isso aí. E emendando nessa questão da prática aí, eu vou falar dessa questão da prática, eu vou falar de mais uma questão teórica e depois eu vou entrar para coisas práticas que podem nos ajudar também a vencer, ou mesmo que a gente não tenha vencido ainda a vergonha, porque eu costumo falar que o medo sempre acompanha a gente, coisas que a gente pode fazer para demonstrar mais confiança. Então, essa questão da prática aí, ela parece clichê, e muita gente, quando eu falo, que tem que praticar, muita gente fala, mas eu não quero praticar, mas não é tão importante, chegar lá na hora eu vou fazer e tal. A prática, ela não é apenas clichê falar que a prática leva à perfeição. A psicologia cognitiva, ela fala hoje que o nosso cérebro os estudos chegaram à conclusão de que o nosso cérebro, ele é quase um plástico, assim. E ele
a parte dele que a gente pratica literalmente tem a capacidade de crescer ao longo de toda a nossa vida. Crescer em tamanho mesmo. Então, o fato de que a prática leva à perfeição é porque os traços neurais do nosso cérebro, eles ficam cada vez mais fortes naquela área que a gente está praticando, se a gente pratica sempre mais e mais. Então, se a gente coloca em prática, é inevitável a gente melhorar. A sua primeira apresentação pode não ser a melhor, não vai ser a melhor. A sua segunda pode dar errado, terceira, quarta. Mas vai chegar um momento em que você vai estar muito melhor de quando você começou. Então, se você vira pra mim, mas Duda, eu tenho uma oportunidade de fazer o TCC, uma só. Então, ensaia em casa, ensaia pra sua família, ensaia na frente do espelho, ensaia na frente do celular, onde quer que seja. Porque se não tiver prática, não adianta quantas técnicas você souber, não vai funcionar. A prática que te leva à perfeição. Então é através da prática que você consegue colocar mesmo e fazer tudo que eu vou falar aqui. Agora, nessa parte teórica ainda, uma coisa que é meu bordão, tá lá na minha bio, inclusive, que eu falo sempre aqui. O nosso medo de não mostrar o nosso potencial tem que ser muito maior que a nossa vergonha. Se você fica pensando só enquanto você tá nervoso, enquanto você não vai conseguir, você não foca no fato de que aquilo é necessário para você passar e literalmente exercer o que você quer fazer na vida. Então, cara, para de focar, ai meu Deus, a vergonha não vai embora, ai o nervosismo não vai embora, a timidez não vai embora. Realmente não vai. Os maiores empresários e donos de empresas hoje, eles continuam tendo medo, eles continuam tendo inseguranças. Mas a diferença entre essas pessoas que cresceram e alavancaram e as pessoas que não crescem e saem do lugar são duas principais. A ação, as pessoas fazem, elas não deixam de fazer, elas praticam. Mas mais que isso, mais profundo que isso, elas fazem mesmo com medo. Elas não deixam o medo parar elas. Se a gente deixa o nosso medo parar a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente deixa o nosso medo nos segurar, a gente não passa nem para uma banca de TCC, que dirá chegar no mercado de trabalho e conseguir se apresentar para um cliente, participar de uma entrevista de emprego, conquistar um lugar nesse mercado que a gente vê que tem cada vez mais pessoas desempregadas. Então a gente precisa parar de colocar a vergonha como o número 1 das nossas responsabilidades. Cara, a vergonha vai vir, o medo vai vir, mas a gente precisa pagar boleto, a gente precisa passar na faculdade. Então para de focar na vergonha e o que na vergonha te faz sentir e começa a focar necessariamente no que você precisa fazer. Tipo, sabe aquele remédio ruim que a gente toma porque tem que tomar e não tem outro jeito? O TCC é esse remédio. A gente precisa fazer. Então, bora pra frente. Tem algumas pessoas na minha faculdade, na minha sala mesmo, que com o meu professor, quando eu cheguei no 5º ano, eu faço direito, né, na FDV. Eu cheguei no 5º período, tô indo pro 6º agora. E um professor de penal do 5º período, toda aula, ele sorteava alguém para fazer 3 perguntas e a pessoa precisava responder essas 3 perguntas valendo ponto extra. E aí, muitas das minhas amigas e pessoas próximas ficavam falando, ai meu Deus, eu não quero fazer isso. Ai meu Deus, que horror ele fazer isso. Não quero, isso é horrível e tal. E eu falei várias vezes com ela, eu falei, o que adianta? Ele vai fazer o sorteio do mesmo jeito. Se você for sorteada, você vai ter que falar. Então foca que é uma coisa que não tem jeito. A gente tem que parar de ficar remoendo coisas que não tem jeito, sabe? Então focar que o TCC é um remédio amargo que tem que ser tomado. Ponto. Eu amei essa ideia, eu amei. Só pra aqui para complementar, né? Isso que você está falando, é questão de ir com medo mesmo. Muitas vezes eu entro até hoje nas lives aqui com medo, né? Então eu venho aqui e dou minha tapa. Eu não sei se as pessoas vão vir, eu não sei se as pessoas vão gostar, mas eu sei que eu vim aqui e vou fazer o meu melhor. Então, aqui o Rony perguntou, né? Como foi na apresentação, no ensino básico? Eu sempre fui muito de ir lá e fazer mesmo. Eu sempre fui essa aluna de tomar a frente, fazer, eu queria ser a primeira a apresentar.
Mas, por exemplo, eu tive que apresentar TCC na especialização, no mestrado, pré-projeto e também na prova prática, que eu sou professora concursada, então eu precisei passar por uma prova prática. Imagina se eu tivesse deixado o medo me dominar, provavelmente eu não teria alcançado o primeiro lugar e não estaria dando aula hoje. Então, eu passei para professora e eu não fui ensinada a ser professora, porque eu fiz engenharia, eu fui dar aula na engenharia, eu fiz o concurso para professor, mas não tive uma aula, uma disciplina de como ser professora. No primeiro dia de aula, eu cheguei lá na instituição, eu falei, e agora? Como que dá aula? O que eu faço? Nunca tinha dado uma aula, ninguém nunca tinha me ensinado. Eu falei, eu só tenho que ir lá e fazer. E até hoje eu tenho medo de entrar numa turma nova, eu não sei quem eu vou encontrar, eu fico nervosa, né? Eu não sei se eu vou vai ter que lidar, né? Exato, eu não sei se eu vou conseguir passar o assunto de forma clara para o público que está ali. São diversos públicos, tem alunos mais jovens, tem alunos mais velhos, inclusive a maioria sempre mais velhos do que eu. Então eu tenho esse nervosismo, mas como a Duda falou, é o remédio amargo que a gente tem que tomar e a gente tem que ir lá e fazer, porque ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer por você.